comece a entrar num padrão vibratório melhor. Vamos esquecer o planeta, vamos esquecer todas as dificuldades, vamos esquecer tudo, tá? E vamos começar aí o nosso processo, a nossa oração. Essa prece é a prece de Cáritas. Então nós vamos fazer a nossa abertura com essa prece. Eu gostaria muito que vocês orassem junto conosco aí. Quem souber e quem não souber, preste atenção na letra, que a letra é muito boa. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, vós esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. E é sempre muito emocionante a prece de Cáritas, né? Eu, quando desde pequeno, eu ouvia essa oração e realmente sempre me encantava com a letra, me encantava com a força, me encantava com tudo que ela representa, né? E que não é pouca coisa. Bom, amigos, meu nome é Alexandre de Brito Pinheiro, eu sou aqui mais um colaborador, tive a honra e a satisfação de ser convidado para colaborar aqui com a casa e estou aqui com vocês hoje, no dia de hoje, 31 de agosto de 2020, e nós estamos falando, o tema da nossa palestra hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. E são coisas tão importantes para o nosso cotidiano que, infelizmente, a maioria das pessoas traz aquele processo que a gente chama de encarnação ioiô, né? A pessoa vem, encarna, ela passa por uma experiência terrena, só que ela acaba perdendo a principal questão que ela veio fazer aqui na Terra, né? Ela planeja, ela faz processos, ela se prepara de uma forma tão interessante, tão laborosa, só que ela acaba se perdendo quando vem aqui para a Terra. Algumas pessoas podem, até mesmo o novato talvez no espiritismo, ele fala, mas existem provas da reencarnação? Inúmeras, todas. E o espiritismo é bom, eu hoje em dia falo mais em espiritualismo, ele é excelente porque ele traz à baila a capacidade e o processo de se questionar a religiosidade, de se questionar a fé, a lógica, o raciocínio lógico dedutivo. Então, a partir desse processo, você fala, poxa, é lógico, é racional. E aí, o Espiritismo traz a questão da fé, da ciência e da religião, tudo dentro de um mesmo processo. E é exatamente por isso, tá, buscando esse viés aí ligado à questão da encarnação, é que nós, e da ciência, é que nós temos a certeza que existe a reencarnação. Não seria assim de uma sorte ou azar tão grande se não houvesse o processo reencarnatório. Se nós formos parar para analisar hoje a natureza, né, a evolução,
tudo evolui. Todos os animais, todos os seres na face da Terra evoluem, até mesmo o vírus. O Covid é a prova disso, que está aí, né, trazendo aí um certo transtorno para todos nós. Tudo evolui. E nós não evoluiríamos também? Uma vida só é muito pouco para você conseguir evoluir em todos os campos da ciência, em todos os campos da arte, em todos os campos necessários para um bom aprendizado, né? Uma vida só seria impossível uma pessoa acumular tanto conhecimento em áreas tão diversas. Então, só por aí você já começa a analisar a questão do processo da reencarnação. Outra questão que pode ser analisada rapidamente é o fato da doença. Por que algumas pessoas trazem já desde berço umas doenças tão pesadas, tão difíceis e morrem até mesmo em tenra idade, enquanto outros têm uma condição excelente de saúde, conseguem realizar tantas coisas? Aí você para analisar dentro da questão da perfeição divina, né, que o ser maior que nos criou, Deus, através de todo o seu processo aí, que nos permitiu, nos deu a oportunidade de estar aqui encarnados, aqui na Terra, seria impossível você buscar justiça se não houvesse a questão da reencarnação. Então a gente bate um pouquinho nessas teclas só porque tem muita gente que às vezes está começando ou precisa reforçar os seus campos de pensamento e fala assim, nossa, realmente faz sentido. É impossível não existir a reencarnação. Porque se aqui, nesse espaço-tempo nosso, nós conseguimos viver dentro de um processo meritório de crescimento, de evolução e de melhora, então tudo que você faz sofre uma reação, consequentemente, isso não tem como ser perdido, né? Isso se coaduna, isso continua do lado de lá. Sem falar aí das inúmeras cartas psicografadas, sem falar dos inúmeros trabalhos já realizados através de pessoas que fizeram regressão e já viraram livros, e as pessoas foram lá e confirmaram realmente, nossa, olha, fulano foi Beltrano. E por que eu estou falando disso? É porque infelizmente a gente vive aqui na Terra como se não fosse um processo de evolução, né? Você vive preso no hoje, você vive preso aos seus problemas, você vive preso às suas dificuldades e esquece de analisar a coisa mais importante, na minha opinião, né, humilde opinião, que seria o quê? A sua encarnação. E aí onde a gente cai naquele processo da encarnação ioiô, né? Que você vai e volta e não faz o que você veio fazer. Você vai e volta e não faz o que veio fazer. Eu fiquei analisando, eu falei, poxa, por que tanta gente boa, eu conheço tantas pessoas super bacanas, que chegam, por exemplo, um momento elas se perdem, elas começam a se perder no processo encarnatório dela. E aí nada mais claro e normal do que você chegar realmente à conclusão de que é foco. Falta você viver o processo aqui na Terra como se fosse a continuação do processo do lado de lá. E as pessoas não param para analisar isso. Eu entendo um pouco isso. As pessoas não param para vivenciar aqui na Terra como se fosse a continuação do lado de lá. E o sistema é tão perfeito que nós dormimos todas as noites, nós vamos para o lado de lá e voltamos, e na maioria das vezes as pessoas não conseguem entender a questão. Com o advento da ciência, hoje está mais fácil ainda você comprovar a questão da reencarnação. É muito fácil você olhar, por exemplo, que hoje a nossa galáxia ela tem 300 bilhões de estrelas, confirmadas através do telescópio Hubble. E se são 300 bilhões de estrelas, existem muito mais planetas em volta dessas estrelas, e exatamente a essa mesma distância que a Terra, tá? Que a Terra está, que eles chamam de Golden, a área Golden, né? A área de ouro, é a mesma distância que a Terra está do nosso Sol. Então a possibilidade de existirem seres humanos em outros planetas é enorme, absurdo, 11 bilhões, né? Só na Via Láctea, que é um pequenininho. Então se vocês forem olhar depois do universo inteiro, aí você fala, gente, é impossível não existir vida terrena, terráquea em outros planetas.
Só que aí você fala, mas por que a gente ainda não enxerga? Por que não se abre o contato? Ou até mesmo, porque na época de Jesus Cristo já não falou a respeito de todas essas questões com a gente? Olha, é fácil deduzir isso aí. Se hoje muitas pessoas ainda têm uma extrema dificuldade para conseguir entender o processo reencarnatório, para conseguir entender a questão da ciência, para se ver como energia, imagina naquela época, né? E em que Jesus Cristo precisava falar com parábolas. Por isso que é tão importante nós sempre focarmos o quê? Na visão da fé, da ciência e da religião. Porque as coisas não podem ser separadas. Até mesmo porque você tem que questionar e falar assim, faz sentido isso? Isso é lógico? Isso é racional? Meu coração, meu sentimento? Como que está a minha questão relacionada a isso aí? Hoje em dia, infelizmente, temos visto analisado os ícones da igreja, de várias igrejas, de várias religiões caindo. Né? Todos eles estão caindo. E as pessoas ficam muito presas a uma decepção. Realmente, você fala, poxa, mas fulano, nossa, mas Beltrano, independente da religião, são pessoas que levam centenas, milhares de outras pessoas em busca de um algo maior, de algo além da matéria. E se a gente para analisar, é só questão de seres humanos também, né? Então a gente tem um hábito terrível de julgar muito as pessoas. A gente julga, a gente condena e acaba esquecendo que também são seres humanos. E é exatamente por isso que a gente precisa trazer o SPEC da evolução, né, do que a gente está fazendo aqui na nossa encarnação, do que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, para a questão da espiritualidade. Eu tinha que fazer esse adendo porque realmente a gente está vendo aí várias religiões, vários processos que levam a Deus sofrer aí baixas muito, muito tristes. Então a gente fica assim realmente chateado e ao mesmo tempo fala, olha, a verdade ela não se encontra no homem, né? A verdade ela está no espírito. Então toda vez que a gente apoiar a nossa fé no homem, é muito provável que a gente vá se decepcionar sim. Porque se nós estamos encarnados nesse planeta, é porque nós estamos num plano de provas e expiações, cada um traz uma bagagem de conhecimento, de pensamento, de sentimento, e nem todos irão ter assim amplo sucesso. Né? A gente cai, a gente sucumbe, a gente pode levar aí o nosso processo encarnatório em altos e baixos, o que é uma questão totalmente justificável, né? Então eu não queria mesmo que vocês ficassem assim muito decepcionados, não. Se a gente crê em Deus, crê na encarnação, crê na evolução e principalmente na mudança que a gente pode fazer em todo o processo, é só você analisar e falar, poxa, faz parte, está certo, é isso mesmo, é um processo, né? Hoje em dia a gente precisa de buscar a história para enfrentar com o presente e ver o que acontece no futuro. Se você for parar para analisar, todas as grandes potências do planeta já sucumbiram. Desde Roma, Império Romano, Inca, Persa, aí você vai buscar aí a questão também de todos o império, né? Hitler, que foi um império triste, uma guerra, uma segunda guerra, a primeira guerra, todo grande poder já sucumbiu. Então isso mostra mais do que nunca que o nosso processo é um processo de evolução, que o nosso processo ele se dá num parâmetro individual, onde a gente entra principalmente com a reforma íntima, mas principalmente coletivo. Então o nosso coletivo. Einstein já fala que uma mente, quando se abre para uma ideia, ela jamais retorna ao estado anterior. E isso é muito interessante, porque quando você adquire um conhecimento, quando você fala para pensar, peraí, são 130 bilhões de planetas, 11 bilhões de planetas que já foram cadastrados pelo ser humano. E não existe vida, não existem outros seres humanos. Só que, obviamente, são seres humanos mais evoluídos em uma parte, menos evoluídos em outra, e é por isso até que a gente fala que existem muitas moradas na casa de meu pai. Tá vendo tanto que é bacana você fazer o link da ciência com a fé e com a religião? Você fala, olha, tem sentido, é lógico, né? A Terra é um planeta que é visitado aí diariamente, né, através de registros, de fotos, por outros seres, e
Só que as pessoas ainda fingem, ou para aliviar o estresse, não se preocupam muito com isso. Existe até os crop circles, que são mensagens que são feitas em campos de trigo pelo mundo inteiro. Elas aparecem do dia para a noite. Se você colocar lá depois crop circle, você vai ver que aparecem várias mensagens muito interessantes, tá? E são seres mais evoluídos. E também, se a gente sair um pouquinho da nossa, até mesmo egoísmo, né? Achar que a gente, ser humano, sabe tudo. Nós não sabemos nada, nós sabemos muito pouco. Nós estamos ainda num processo de conhecimento, buscando ali no dia a dia evoluir moralmente, tecnologicamente, evoluímos um pouco mais. E então é uma questão de análise. É só você olhar um pouquinho mais para 50 anos atrás, na década de 50, 70 anos atrás, não existia televisão, estava começando a televisão. Hoje nós estamos dando uma palestra com várias pessoas e através de um celular, através de um processo de comunicação muito mais rápido. Só que as pessoas, infelizmente, elas também não param para analisar o padrão individual. Qual é o meu padrão individual? O que eu estou fazendo? Aonde eu tenho que fazer a minha reforma íntima, né? Mas uma reforma íntima mais leve, porque não adianta também você falar assim, eu tenho que fazer minha reforma íntima de todo jeito, eu tenho que me melhorar. Tem, todo mundo tem. Mas se você não for seu melhor amigo, se você não for seu melhor companheiro para fazer e passar pelas dificuldades, provavelmente que você vai sucumbir. Porque você vai estar trabalhando uma casca. E a casca, uma hora, ela cai. Né? A construção sua ela tem que ser sólida. Então a gente tem que, em primeiro lugar, aceitar a nossa, sabe, a nossa total incapacidade de ser 100% bom. Né? Não existe. Então nós temos dificuldade, então a gente tem que se aceitar, tem que ser humilde, tem que buscar lá no íntimo, falar assim, nossa, eu tenho defeito tal, eu tenho dificuldade tal. E a partir daí você começa assim a desenvolver a sua essência, você começa a trabalhar a sua realidade. Né? A hora que você fala, nossa, eu tenho inveja, nossa, eu tenho vício tal, eu tenho, sabe, preguiça. E aí você para, realmente eu tenho. Mas isso também faz parte do processo de todo ser humano. Né? As pessoas falam que o ser humano que mais evoluiu aqui na Terra foi da história do livro Paulo Estevão, né? Que ele passou lá de perseguidor de Jesus Cristo a apóstolo. Então você para analisar, nossa, ele era perseguidor do cristianismo e começou a apoiar Jesus Cristo. Aí eu paro para analisar o seguinte, como que está o nosso processo? Isso é que eu acho maravilhoso, porque a gente tenta viver como se fosse eterno, e até mesmo acha que não vai morrer nem nada, mas a nossa evolução, ela ocorre no dia a dia. É toda hora, é todo minuto, é cada segundo nós estamos passando por um processo de evolução, de fé, de resignação, de paciência. E então isso é uma das coisas mais importantes. Só que eu vejo as pessoas hoje em dia muito preocupadas com o quê? Com a matéria, essencialmente matéria. E para analisar ela mesma. Né? Nossa, eu programei toda a minha encarnação. Eu fiz todo o meu processo encarnatório com família, com amigos, aquelas pessoas que me são mais próximas, que me são mais queridas. E o que eu estou fazendo disso aí? Aonde que eu estou transformando essa questão? Né? Eu gosto muito de fazer uma outra análise, que ela está ligada à capacidade de um computador. Hoje as máquinas mais potentes, elas conseguem fazer milhões de cálculos por segundo. As máquinas mais potentes. Milhões de cálculos por segundo. Eu falo assim, gente, como que seria o computador do nosso lar? Como que seria o computador, assim, sabe, de um lugar mais evoluído? Aí eu tenho a certeza que fala, nossa, até os nossos pensamentos, eu tenho certeza que eles conseguem fazer uma análise, eles conseguem montar. Então a gente tem que trazer a espiritualidade, né, de uma forma mais palpável para o nosso processo encarnatório. Porque a partir do momento que você começa a se enfrentar com suas dificuldades, se aceitando como você realmente é, e isso é o autoconhecimento, né? Conhecereis a verdade que ela te liberta, e aí a gente aproveita e busca um pouquinho de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, aí você fala, poxa, isso é muito concreto, isso é muito real. Porque quando eu não estou trabalhando só a casca, só a aparência, aí eu começo a mente ver, olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho... E não julgar o próximo.
porque a reforma é íntima. Então é você que tem que analisar com você e pensar, nossa, aonde eu posso melhorar? De que forma que eu poderia buscar desenvolver melhor a paciência, ser mais virtuoso, diminuir algum processo meu aí relacionado a tantas coisas, né? Ao medo, a inveja, a raiva, a ira, a gula, todos os vícios, todos os pecados capitais. Isso é muito interessante, porque aí você começa a acender aquela luzinha que é a mais importante de todos, que é a luz interior. Aí você fala, poxa vida, todo mês, centenas de milhares de pessoas morrem, desencarnam e encarnam. Centenas. Se a gente fosse parar para dar uma analisada aí na ponte aérea que é feita, né, com o céu, com o lado de lá, você falaria, gente, a gente subindo e descendo o tempo inteiro. E, no entanto, a gente ainda se sente isolado. É isso que me traz a maior tristeza no coração, porque eu imaginava 2020 de uma forma muito mais espiritualizada, né? Concreta, a questão da espiritualidade mais concreta. E nós temos até filmagens, né, do Chico Xavier. A mãe do Chico Xavier foi fazer uma visita para ele e isso foi filmado. Apareceu no telejornal, depois vocês buscam lá, quem não assistiu, assiste lá, Chico Xavier, a mãe de Chico visita Chico Xavier no hospital. E aí ele teve uma melhora repentina e foi filmado, luz. Aí você para analisar, pois é, e aí aonde eu estou nesse processo? Algumas pessoas estão na casa dos 20, 15, 30, 40, 60, o tempo está passando. E eu já fiz a principal coisa que eu preciso fazer na minha encarnação? Isso talvez é o que mais me dói lá no fundo da alma, né? Porque a gente sabe a teoria, a gente leu bastante, nós lemos bastante. A prática, a gente está tentando ali colocar as coisas em prática, mas ainda de uma forma simples, assim, sabe, bem amadora, sem aquela questão do hábito. E aí eu já busco um outro jargão que eu acho maravilhoso, que fala, o hábito faz o monge. Né? Nossos avós falam, é importante você ter o hábito para as coisas. E então hoje, como praticante da acupuntura, e estudioso também da energia humana através da bioeletrografia, eu tenho a certeza que uma das coisas que mais me deixa equilibrado na medida do possível é tirar meia hora por dia e fazer uma análise. Análise sem peso, uma análise sem muita cobrança, porque é meu processo. Tudo na vida passa por um processo. Qualquer pessoa, antes de correr, ela aprendeu a caminhar. Ela engatinhou. Então é exatamente por isso que também nós não devemos julgar as pessoas. As pessoas que caem, as pessoas que, sabe, aprontam ou te fazem algum mal, por que a gente julga essas pessoas? E aí a gente vai linkando as coisas. Aí você vai aprendendo que a engrenagem do planeta, ela precisa ser vivenciada individualmente também. No coletivo, principalmente, com viés crítico, sempre, mas no seu íntimo, no seu foro íntimo. Aí você vai analisar e falar, poxa, eu podia ter sido um pouco melhor. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E para aquelas pessoas que já estão lá nos 90, e aí você fala assim, nossa, mas e agora? Sempre tem tempo. Você ainda tem um tempo, algum tempo, né? Para poder fazer essa modificação, para poder trazer aí a essência do seu trabalho do cotidiano, do seu burilamento. E aí, vou buscar uma outra alegoria, o carvão. O carvão, antes de se transformar em diamante, ele passa por um processo de pressão enorme. Né? Tudo na natureza precisa se movimentar. E é exatamente isso que nós espiritualistas precisamos fazer com o nosso processo reencarnatório. Você precisa fazer uma análise, você precisa pensar e, de qualquer forma, perdoar. A coisa mais importante da nossa encarnação é o perdão. O auto-perdão por todas as coisas que você já tenha feito de errado e perdoar o próximo. Né? Às vezes, eu tento perdoar antecipadamente. Porque eu não sei o que eu fiz em encarnação passada, não tenho lembrança, minha mediunidade não é das mais desenvolvidas, é a título de fenômeno, mas eu tento falar, olha Deus, me perdoa as pessoas que eu magoei, me perdoa qualquer pessoa que eu tenha feito, não sei, a gente não sabe como aquela pessoa se sentiu,
Mas se você de antemão já busca o perdão, você já está tirando um processo aí, deixando o seu processo reencarnatório mais leve, né? Porque para tudo na sua vida você já está pedindo perdão. Você fala, olha, me perdoa, e já está se perdoando, e aí você começa a trazer um processo mais leve de vida para você trabalhar, porque foi para isso que nós viemos no processo reencarnatório. Nós não viemos para ficar preso aos nossos defeitos, falhas e reviver aquilo ali, ficar agarrado. Não foi para isso. Conheço casos interessantíssimos de marido e mulher de vidas passadas que vieram novamente, e o marido veio para perdoar a esposa. E infelizmente ele falhou. Aí você fala assim, mas como assim? O perdão, né? É um dos mandamentos, amar e perdoar, né? E aí a pessoa fala, poxa, mas será que eu conseguiria fazer isso? Isso que eu acho que é a essência da vida. Essa que é uma das questões primordiais para os espíritas e espiritualistas, né? Você buscar dentro de você acender a luz, buscar dentro de você raciocinar a fé, sabe? Despertar a fé viva dentro de você. E lógico, você vai passar por dificuldades. Todo mundo vai. Jesus Cristo passou aqui na Terra por grandes dificuldades para trazer um pouco desse conhecimento para a gente. E é exatamente por isso que a gente vem ter esse bate-papo aqui, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais a nossa fé. Estando bem, estando mal, estando com dificuldade, para pensar. Foque em você, né? Meu reino não é deste mundo. Mas então por que eu estou nele? Simples. Porque você precisa vivenciar a sua evolução. Nós precisamos vivenciar o nosso aprendizado. E aí eu vou fazer uma outra relação um pouco mais simples, como uma receita de um bolo. Você pode passar por uma receita de um bolo, aprender na teoria, mas se você não vivenciar aquilo ali na prática, como que você vai ter a certeza que você passou por aquilo? Não tem. Entendeu? Então esse, no nosso entender, humilde entender, seria um dos principais fatores reencarnatórios nossos aqui na Terra. Então você vai passar pelas provas de todo jeito. Mas como passar melhor por essas provações? Tendo consciência. Aí a gente cai em outro brocado muito interessante e que eu tento levar comigo todo dia, né? Vigiai e orai. Porque isso faz com que você, através desse hábito de vigiar e orar, faz com que você se perceba melhor para passar pelo momento da provação, né? Nós somos como antenas de rádio. O tempo inteiro nós estamos captando energias, estamos captando sensações, sentimentos, sons. O tempo inteiro, o planeta está cheio de energia o tempo todo. E nós somos, sim, como ondas de rádio. Então você busca... eu vou dar um exemplo. Às vezes você pensa na pessoa, a pessoa te liga. Isso acontece com muita frequência. Aí você fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência. Você mandou, tá, a energia do seu pensamento para aquela pessoa. Aquela pessoa te ligou. Então, nós precisamos, sim, buscar mais a ciência para a espiritualidade. Eu sou pesquisador da biotrografia, conforme eu já disse, e vejo que as pessoas se perdem muito num processo de viver por viver. Ela não para analisar o que ela está fazendo, o que ela está melhorando, o que ela está ajudando a melhorar, porque na maioria das vezes é ajudando o próximo que você se ajuda. E você não percebe isso. Às vezes aquela pessoa que te fez um mal é exatamente aquela pessoa que está te dando a oportunidade do perdão. Aí o que você faz? Vou lá, dou na mesma moeda. Não era para isso. O objetivo não era esse. Mas se você agora já está pensando assim, poxa mesmo, já está bom. Já é um processo também, né? É igual aquela história, a reforma íntima, ela não tem que ser pesada, ela não tem que ser difícil, a vida não tem que ser ruim. Eu falo sempre meu filho do meio, que nós temos um objetivo na vida: amar, perdoar, evoluir e ser feliz, né? Essas são as principais questões que a gente veio fazer aqui na Terra. Só que para isso a gente tem que entender todo um processo. A gente não pode ficar simplesmente vivendo, passando, sem conseguir realmente trazer a nossa essência, né? Que seria o nosso processo reencarnatório.
Então, uma das coisas que eu menos quero no nosso processo encarnatório é chegar do lado de lá e falar: cara, a gente tinha tanta coisa para fazer, você tinha que ter ajudado tanto, melhorado tanto, e o que eu fiz? Né? E aí, por isso que o palestrante, eu acho que a maioria dos palestrantes, ele busca realmente trazer esse processo junto com ele. Né? Ele busca cada vez mais falar para que ele possa, ele mesmo, escutar o que ele está falando. Né? Então é uma questão assim bem interessante. Eu gosto de falar, mas por que eu gosto de falar tanto? Porque eu escuto. Toda vez que eu vou falar um pouquinho, toda vez que eu vou, sabe, comentar alguma coisa, eu estou me escutando, eu estou fazendo minha análise, estou me percebendo. E aí a gente vê a individualidade do ser humano, pessoas de todo conhecimento, de tanta capacidade diferente, né? E isso jamais seria explicado se não fosse a própria questão da reencarnação, né? E como eu disse mais cedo, há muitas moradas na casa de meu pai. A sociedade atual desenvolve crenças iguais aos dos sacrifícios humanos ainda na antiguidade, né? Os valores do ser humano, ele está muito preso aos bens. A gente, na verdade, se apresenta como se fosse um bem, né? Onde você trabalha? Quanto você ganha? O que é que você faz? É como se aquilo ali fosse mais importante. E, infelizmente, é uma realidade ainda que se traz desde os primórdios tempos do ser humano, acontece isso, né? Nós somos aquela casca, aparência. É importante? É importante. Mas não é o mais importante. A questão financeira é importante? É importante, porque através do dinheiro é que você consegue transformar o mundo da matéria também. Então é importante, assim, você conseguir realizar, trazer mais pessoas para que elas possam ajudar a transformar. E vou mais longe ainda. Deus nos deu a oportunidade de sermos deuses também. Aí você fala assim, como assim ser Deus? A cocriação. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Cocriando. Deus nos deu a oportunidade de falar assim, olha, vão para a Terra e vão trabalhar. Eu vou dar um exemplo claro da cocriação que nós temos. Os filhos. Nossos filhos são a nossa cocriação. Eles vieram de nós através de Deus para que nós tenhamos a possibilidade de fazer o mundo melhor. Então essa oportunidade de fazer a diferença, de modificar, de criar e desenvolver o nosso dia a dia é a coisa mais importante das nossas encarnações. Infelizmente as pessoas passam por isso como se fosse uma coisa boba. E não. Se nós estamos aqui na Terra, eu e vocês agora, o nosso objetivo é o quê? Melhorar o planeta, de uma forma ou de outra. E aí você vai falar assim, mas Chico Xavier fez uma transformação maravilhosa, Madre Teresa de Calcutá também, e Buda, sim, cada um deles na sua medida. E aí você vai falar assim, onde eu vou fazer essa transformação? No seu micromundo. O que é seu micromundo? Sua família. É no seu berço que você vai virar e falar assim, poxa, eu posso fazer um mundo melhor, eu vou fazer um mundo melhor, eu quero pessoas melhores para o mundo, e a partir disso aí a gente começa a desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de raciocinar, não preso a nós. Eu gosto muito de chocar um pouco as pessoas com o que eu vou falar agora, mas é o seguinte, tudo que existe no planeta Terra, pense em todos os bens, pense em todas as fortunas, pense em todas as coisas que existem no planeta Terra. Tudo isso é empréstimo. O seu corpo é empréstimo. Os seus amigos também é empréstimo. E você vai ter que fazer a devolução disso. E o que você vai levar disso aí? O que nós trazemos de tudo isso, de tudo isso aí? Nós trazemos a mesma coisa que nós buscamos da nossa fase de infância. É a mesma coisa que nós trazemos na nossa fase adulta, adolescência, e a nossa experiência na terceira idade. Que é o quê? O pensamento, a emoção, o sentimento e a forma como cada um de nós passou por esse problema, por essa dificuldade. Então, nós só vamos levar isso. Mais nada. E infelizmente a gente vê ainda inúmeras pessoas perdendo tempo, energia e perdendo, sabe assim, oportunidades maravilhosas de fazer uma transformação verdadeira de dentro para fora, né? Que isso é reforma íntima.
Nós sabemos todos da nossa pequenez, nós sabemos todos das nossas dificuldades. E exatamente por isso, a partir do momento que você começa a reconhecer, falar, nossa, sou assim, eu tenho falha, eu tenho dificuldade, aí você já começa a trabalhar a sua essência, né? A partir daí você começa a se fazer uma pessoa melhor. E a reforma é íntima, então você não tem que ficar julgando ninguém. Ah, mas fulano fez aquilo. O sábio aprende com a experiência dos outros, né? Isso é outra questão que tem que ser analisada. Eu busco muito. Eu vejo às vezes as coisas acontecendo e falo, nossa, se fosse eu no lugar da pessoa. Aí eu tento falar, nossa, será que eu conseguiria? Será que eu, sabe? Então é importante a gente analisar isso aí e ter a certeza que a espiritualidade está aqui do nosso lado, aqui do lado agora, eu estou recebendo a intuição, fala isso, fala aquilo, e o tempo todo. E as pessoas falam, por que eu não consigo fazer a transformação? A transformação é o nosso lar. A transformação é a nossa casa, são os nossos parentes, que geralmente são aqueles que a gente mais deve a eles. E é exatamente por isso que eu gosto de pedir perdão antecipado. Ah, mas você tinha razão. Razão vai me levar aonde? Não me leva a lugar nenhum. Ter razão? Não quero ter razão. Eu quero evoluir. O planeta inteiro evolui, só o ser humano que se diz assim, o topo da capacidade, né, do ser vivo, não para perceber que ele precisa de evoluir intelectualmente, moralmente, fisicamente, sabe? Não, espiritualmente. As pessoas falam, tem espírita que tem medo de espírito. Tem espiritualista que tem medo de espírito. Você fala assim, mas como é que pode? Então, assim, quem achava que nós não íamos enfrentar uma fase muito difícil, a pandemia está aí para provar que sim, essa é uma fase muito difícil, né? É uma fase da contra-informação, uma fase onde as pessoas estão muito estressadas, muitas informações diversas, e você não consegue buscar uma realidade. Algumas pessoas falam que é abuso, mas até a peste negra, né? Apesar de ter uma perda muito maior em termos mundiais, ela se compara assim à questão da peste negra. Aí você fala, mas por que Deus permite isso? Por que se permite tanta maldade? Por que se permite tanta dificuldade? É como eu falei mais cedo, é o processo de evolução. Temos que passar na prática, temos que vivenciar a experiência que inclusive Jesus Cristo passou no deserto, né? Ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto. E nós somos melhores por quê? Não somos. Então nós estamos sim passando o nosso processo reencarnatório, nós estamos trazendo assim, na medida do possível, a fé rediviva. Só que isso tem que vir de dentro de você, né? O poder da espiritualidade, aonde está isso? Gente, está dentro de você. A sua fé remove montanhas? Sim, remove. Eu estava até comentando com um amigo meu, ele fala assim, mas no caso de obsessão, no caso de energia, olha, se você colocar na internet, olha a internet de novo, se você colocar na internet a mensagem da água de Masaru Emoto, você vai entender que nós somos pura energia. Se você vira para um copo d'água e agradece, a molécula daquele copo d'água, ele se transforma. Parece uma molécula linda, vale a pena colocá-la depois na internet. Masaru Emoto, um japonês que já desencarnou. A mensagem da água. Tá, mas e daí? E daí que o nosso corpo, 78% é água. Aí você vai falar assim, nossa, então eu sou energia? Claro. E nós somos uma energia na terceira dimensão, né? Na quarta dimensão com o tempo, mas nós temos uma capacidade de comando para o mundo espiritual enorme. E isso não tem nada a ver com a questão moral só. É muito mais de densidade. Então, quando você fala para uma energia, para um desencarnado, quando você dá qualquer tipo de comando para ele, aquilo acontece. Mas aconteceu por quê? Porque você tem uma luz, você... Não. Aconteceu porque eu estou passando um processo de densidade maior. Consequentemente, o meu comando energético, ele é muito maior. Ele é muito mais forte. E do lado de lá, ele acontece de uma forma irrefutável, tá?
Aí você vai falar assim, você tem como provar isso aí? Claro, toda sessão de desobsessão, né? Você vai na sessão de desobsessão, você vê pessoas melhorarem com passe. Então, nós somos energia. Olha, eu como pesquisador, várias vezes eu tirei a foto da Photo Killer, né, que hoje é bieletrografia, eu tirei a foto das pessoas antes e depois de ficarem numa mata ou caminharem num parque. O fato de você interagir com a energia do parque já te traz paz. Então, como eu sou um rádio, se eu melhorar minha sintonia, automaticamente você já recebe o quê? Uma energia diferente. Você já consegue trazer um processo diferente. Os nossos colegas pesquisadores da Rússia, eles fazem uma pesquisa maravilhosa. Eles colocam uma pessoa num canto da sala, colocam a pessoa no outro canto da sala e falam assim, manda energia para aquela pessoa. Aí sai um raio da ponta do dedo indicador, é lógico que isso é filmado com máquina especial, nós temos uma máquina dessa, mas só temos uma. E aí ele consegue rastrear, saindo do chácara cardíaco, uma luz muito parecida, inclusive, com aquela que é a mãe do Chico, só que uma luzinha pequenininha. Então, nós somos energia. Só que nós temos que nos apropriar dessa energia e falar, poxa, eu estou num momento de densidade, de capacidade de transformar o planeta. Eu posso transformar o planeta. Mas você fala assim, nossa, que falta de humildade, como pensa, né? Vou julgar um pouquinho. Não, não é isso. É porque essa transformação ela vem de dentro de você. Essa transformação ela é interior, é a reforma íntima. É a forma como você vai passar pelas dificuldades, é a forma como você vai passar por tudo na sua vida falando, eu quero ser melhor. Eu quero pegar o exemplo, né, de uma encarnação melhor. Eu quero buscar dentro de mim o melhor que eu posso dar. Eu já vim para a Terra, já deu certo. Em detrimento de outros tantos irmãos nossos que não tiveram a oportunidade de vir aqui para a Terra, nós já estamos aqui. E por que eu vou deixar passar essa oportunidade maravilhosa de transformar, sabe? De fazer o melhor que eu posso? Para chegar do lado de lá e falar assim, poxa, não era aquilo, você podia ter feito mais, entendeu? Nós já tivemos, nós já estamos aqui. Então, o nosso objetivo, principalmente em nossas palestras, é o quê? É trazer o poder. Tá? É o poder de Deus que está dentro de você. E não é uma fé cega, não. É a raciocinada, lógica, dedutiva e principalmente sentida. Porque eu, do jeito que eu estou aqui agora, do jeito que vocês estão aí agora, vocês podem passar por qualquer dificuldade no planeta. Porque você sabe que isso só vai passar. Isso também vai passar. Só que é importante o quê? Você fazer o seu melhor. Busca o seu melhor. O que é seu melhor? Analisar, é perceber. Amar, perdoar, é trazer um contexto do exemplo de Jesus Cristo e tantos outros baluares aí da espiritualidade para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. E isso vai trazendo de uma forma natural. Todo dia você tira meia hora para pensar, você tira meia hora para analisar, e aí você vai trazendo aí, ou fazendo um mundo melhor. Na palestra do 8º Encontro Mundial de Magnetismo Espírita, nós registramos, nós filmamos, na verdade, e apresentamos lá a energia que sai do indivíduo, tá? Quem puder assistir lá depois vai ser uma satisfação enorme. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos modificar interiormente. Algumas pessoas falam assim, mas o nosso poder é tão grande assim? Gente, Eu vou dar um exemplo assim, super fácil de analisar, que é a doença. A doença, na maioria das vezes, a doença vem com uma forma de trazer você para fazer uma análise além da matéria. É como se fosse um gatilho. Olha, se até tal momento, ou se acontecer coisas X e Y, você não der conta de realizar o que você tem para realizar, vai vir tal doença para te tentar trazer para uma realidade. E se essa realidade aconteceu no passado? Eu também consigo fazer isso? Consegue. E isso é incrível. Então, se você para analisar, aos 10 anos de idade você teve um trauma. E aquele trauma, a partir dali, ele começou a trazer uma sequela para você. Tá? E hoje você tem 30 anos de idade e por causa daquele trauma, você criou um problema de saúde. Para a medicina chinesa,
o câncer é mágoa, tá? Então é só um adendo. Mas como que eu vou tratar isso? Eu vou lá fazer cirurgia. Aí passa um pouquinho, o câncer aparece em outro lugar. Aí você faz outra cirurgia. Porque o problema está onde? No corpo físico? Não. O problema está na essência, está no espírito. Enquanto você não parar para fazer uma análise e perdoar o que começou, da onde começou o seu problema, que foi aos 10 anos de idade, você não vai conseguir se libertar daquele problema. E vai levar aquele problema para uma próxima encarnação. Tá? Então você vê como tudo, na verdade, vai se fechando, né? As coisas vão se fechando e vai trazendo uma outra realidade um pouco mais palpável em relação ao que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, perdoar sempre? Sim, perdoar sempre. Mas perdoar de verdade, é difícil? Putz, muito difícil. Ninguém está falando que não é. Mas é o processo que a gente veio passar. Assim como você tem que fazer um bolo na prática, não adianta só na receita, eu e vocês todos aqui no planeta estamos passando por um processo de provas e expiações. E o que a gente mais busca e mais deseja é que cada um de nós fale assim, cara, vou tirar os 30 minutos de ouro. O que é esses 30 minutos de ouro por dia? Para fazer minha análise, para descansar do planeta, para me perceber, para analisar as coisas boas, as coisas ruins e onde eu podia ter melhorado. É simples, não é difícil. Tá? É uma coisa que acontece desde que o universo é universo. Só que nós, no nosso planeta Terra, pequenininho, estamos engateando. Né? Nós estamos ali começando devagarinho. Deixa eu ver o horário aqui, faltam 12 minutos. Então eu queria, na verdade, era trazer de uma forma mais palpável a questão da reencarnação. Né? A fé do Espiritismo, a fé de Deus, ela tem que estar acima de tudo. E não se trata de religião. Se trata, na verdade, de você entrar em uma conexão direta com Deus. É você que tem que fazer a diferença. Se não for a nível de planeta, como a gente espera que faça, assim, cada um de nós, no seu mundo. O que é seu mundo? A sua sociedade, a sua casa, seu lar, as pessoas que estão à sua volta. É você ser uma pessoa mais paciente, é você ser uma pessoa melhor a cada dia, é você entender que a matéria pela matéria não leva a nada. Nós não podemos continuar escravos da matéria. Né? E hoje em dia, infelizmente, o mito da caverna é a internet. Né? O mito da caverna, rapidinho, é aquela questão que nos leva à crença. Então, hoje você acredita no Wi-Fi, você acredita na internet, você assiste tudo online, mas não acredita na energia e na capacidade de energia que você tem dentro de você. Olha que contradição. Entendeu? Então, infelizmente, o ser humano ainda está muito pautado na matéria. E a matéria pela matéria não leva você a lugar nenhum. Ela te deixa temporariamente alguma questão. Mas só. A essência, a verdade, a busca, o que liberta, e é a verdade que liberta, não está na matéria. Não está na matéria. Definitivamente não está. Mas existem provas? Sim, existem provas diversas. Mas ficaríamos aqui a noite inteira discutindo sobre vários casos, sobre várias questões, né? E não é o objetivo nosso. E você para pensar, então, o que é que me pertence? Vamos recapitular. Tem aquela frase que fala assim, me diga com quem andas, eu te direi quem és. Eu adaptei isso. Eu falo assim, me diga em que acreditas, e eu te direi quem és. Então, seus valores é que tem que pesar, no fim das contas. Né? É o que você acredita que você pode transformar, é o que você acredita que você quer fazer, sabe? É você passar por tudo e falar assim, Deus, muito obrigado, independente de qualquer situação, porque se está difícil, eu estou crescendo, como tudo na natureza, porque se está fácil, eu também estou, de alguma forma, querendo melhorar e buscar, eu estou passando pela provação aí da soberba. Então, em todo lugar cabe pedir perdão e agradecer. Né? Então é isso que vai te definir, não é outra coisa que vai te definir. E para isso tudo eu trouxe uma palavra que a gente não deve nunca levar ela como uma palavra mnemônica, que é o pesar. Pensamento, emoção, sentimento, ação e reencarnação. Se você lembra dessa palavra, ela vai deixar de ser tão pesada. Né? Porque se você for parar para analisar
tudo que você já viveu da sua encarnação. Quando você chegar do lado de lá, para fazer exercício. Aí você analisa e fala assim, todo lado de lá, e agora? Qual é a importância das coisas do meu passado? Aí você fala assim, poxa vida, foi uma viagem. E o que você quer numa viagem? Que ela seja a melhor possível. E é exatamente isso que a gente tem que trazer aqui para a Terra. Nós somos co-criadores do divino, né? Nós criamos as coisas aqui na Terra e sempre com intuição e sempre com acompanhamento. É lógico que não é uma questão de você está se chamando de Deus. Não, muito pelo contrário. É a oportunidade que nós estamos tendo de co-criar com o divino. Isso é muito importante, tá? Assim como na física quântica, a matéria se torna a partícula de acordo com o que a gente observa. Então, se a gente muda a forma de enxergar o mundo automaticamente se modifica, porque a gente começa a dar valor a certas coisas certas, né? Então, eu vejo muitas pessoas se perdendo por causa do vício e falam, nossa, que bom que eu não tive a condição, ou já tive a condição de passar por isso, né? E hoje eu não me perco mais por esse. Tem gente que tem vício a jogo, tem gente que tem vício a N vícios, e aqui não se trata de mérito de julgamento, muito pelo contrário, mas exatamente para a gente analisar qual é o meu vício, qual a minha crença limitante, o que está fazendo com que eu não me liberte, porque a verdade está aí para ser libertada. E se a verdade ela traz raciocínio lógico, fé, ciência e religião, eu estou no caminho certo. Mas por que eu não estou conseguindo ainda dar o grande salto que eu espero dar? Esse grande salto seria o quê? Nós já estamos aqui meio-dia para tarde, né? E estamos todo dia, buscando a fé, buscando mais fé, caindo, levantando, mas sempre com Deus no coração da gente, tá? Então era isso que a gente queria passar para vocês, porque ação e reação é a lei da física. Se você para um momento da sua vida para fazer o mal, aquilo ali vai voltar para você, né? A pessoa fica lá pensando uma forma de passar o outro para trás, você vai preso uma hora. Agora, se você parar para pensar em fazer coisa boa, aquilo ali também vai retornar para você. E essa capacidade de mudar a humanidade, ela só pode vir de um lugar, daquele lugar que você olha no espelho. Quando você olha no espelho, você tem que olhar e falar assim, cara, é você. Você vai mudar o seu mundo para melhor. Você vai fazer a diferença. E é isso que eu quero de cada um de vocês, né? Agora já está faltando aí 5 minutinhos e nosso objetivo é trazer um pouco mais de emoção para o dia a dia, é trazer um pouco mais assim de realidade espiritual, não só da matéria, porque na matéria nós estamos vivenciando. Agora aquela matéria assim, poxa, é isso, cara. Esse é o sentido da vida. É isso que eu vim buscar aqui na Terra, sabe? Foi evoluir. Então, espiritualistas e espíritas, vamos arregaçar as mangas. Vamos buscar aí, dentro da capacidade de cada um, fazer o melhor possível. Só que para isso a gente precisa do alerta, né? Precisa do gatilho. E esse gatilho é o quê? É separar todo dia. É verdade, sabe? Assiste lá a mensagem da água, põe sua água fluida, tira sua meia hora e fala assim, não, essa meia hora nada me atrapalha. O que eu podia ter sido melhor? O que eu podia ter feito melhor? Sabe? Para você poder realmente chegar do lado de lá. E isso é uma verdade irrefutável. Bem ou mal, de uma forma ou de outra, nós vamos chegar do lado de lá, né? E falar, cara, foi legal. Apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade, eu consegui incorporar um processo de responsabilidade como espírita, espiritualista, na vida, na Terra. E isso é a coisa mais importante que a gente vai fazer, né? Nesse ioiô de idas e vindas, de tantas encarnações que as pessoas vão e vêm o tempo todo, a gente tem que dar um basta nisso. Fala, não vou me prender mais, não vou me perder mais. Eu vou querer dar valor certo às coisas certas. E você pode ter certeza que apesar da matéria ser de extrema importância, ela não é o mais importante. O mais importante é você, o mais importante sou eu, o mais importante é o que a gente consegue transformar o nosso planeta de provas e expiações num planeta de regeneração, num planeta melhor. E a gente está vendo que não está fácil, né? A gente está sentindo na pele isso aí, essas manipulações todas, esses processos políticos todos, mas lá no fundo existe uma centelha divina, tá? Que está só aguardando
você acender ela. E a hora que você acender a sua centelha divina, você fala assim, poxa, eu posso sim. Eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso amar, eu posso perdoar. Eu tenho certeza que meu reino não é desse mundo, porque ninguém fica aqui na Terra por muito tempo. Então é uma coisa prática, cabal, né? Não existe ninguém que tenha mais de, sei lá, 100 anos, poucas pessoas, 200 anos aqui na Terra, e 200 anos passam rápido demais. Olha aí a nossa encarnação, tanto de coisa que já passou. Então, já amanhã um pouco mais aí a nossa palestra, o nosso bate-papo, era agradecer, né, a paciência de vocês, a oportunidade de ter vindo aí bater um papo, a gente discutir um pouquinho as questões do que é o nosso reino, do que não é o nosso reino, e realmente eu espero que essa centelha, essa energia toda que eu sinto agora, ela possa estar acesa aí dentro do seu coração e você possa falar assim, nossa, é verdade, é isso que eu busco, ou eu busco muito mais e eu vou muito mais além, eu quero fazer, eu quero transformar, e você e nós podemos transformar isso aí em todos os momentos de nossa vida, tá bom? Então, já com esse sentimento aí de gratidão enorme, que a gente vai encerrando aí já, faltam 2 minutos só, nós vamos encerrando a nossa palestra, e o hábito. O hábito é a coisa que mais vai fazer diferença na nossa vida. Sempre que vocês possam, vão passear no meio de parque, tenham contato com as plantas, tirem essa meia hora por dia, energizem a água de vocês, vá lá assistir Masaru Emoto, que é muito legal, o cara é um cientista que trouxe uma modificação tão profunda a título científico e até de realidade, que você pode até fazer a experiência dele de outra forma. Tem algumas pessoas que colocam potes de arroz, né, dentro da água depois de cozido, e numa escreve assim, amor, na outra escreve ódio e na outra não escreve nada. Aí passado uma semana, você vai ver que aqueles potes de arroz, cada um está de um jeito diferente. Então nós temos sim que ter certeza que nós podemos fazer um mundo melhor, nós já estamos fazendo um mundo melhor. Então aquele que tiver aí, ou estava um pouco baixo, com energia um pouco baixa, aproveita essa energia toda aí que está reverberando, sabe? Melhora a sua conexão com Deus, porque nós temos que virar o copo de água para cima para receber as boas energias, né? Em relação a qualquer dúvida que você tenha, não tenha dúvida. Em qualquer escolha da sua vida, porque você já está aqui na Terra. Então sempre peça a Deus, Deus, me orienta, me ajuda, sabe? Para que eu possa fazer as coisas da melhor forma possível, tá certo? Então foi um prazer enorme, né? Eu peço desculpas aí por qualquer coisa. Às vezes a gente imagina trazer uma questão, mas nem sempre sai tão bacana como a gente quer. Mas eu gostei muito, tá? Muito obrigado pela oportunidade e espero encontrar vocês do lado de lá e com um sorriso enorme no rosto, agradecendo a oportunidade de termos feito a mudança que a gente sempre quis fazer, tá? Namastê, muito obrigado, fique com Deus, foi uma satisfação enorme. Amém.